Bom dia, Igreja, que privilégio podermos juntos celebrar o nome do Senhor Deus. Sabemos quem Ele é, já mencionámos vários dos seus atributos, das suas características, e eu estou certo que hoje certamente podemos agradecer ao Senhor porque Ele está aqui conosco. Deixem-me falar-vos um bocado sobre o dia de ontem. Ontem aconteceu um milagre de Deus, eu creio, em Água de Madeiros, não na forma como a Assembleia decorreu, ela foi tranquila, mas o milagre não foi esse. Eu creio que as nossas orações foram atendidas e tivemos em setembro, em Água de Madeiros, um dia de sol. Durou o sol até às 6h20, quando nós saímos de lá começou a chover. E foi interessante ver como as coisas correram de uma forma tranquila, a nova direção está eleita, o seminário está ativo, 60 alunos inscritos no nosso seminário para este ano letivo. E nós só podemos agradecer a Deus por o dia de ontem e por tudo o que aconteceu ali em Água de Madeiros. E eu agradeço a todos os que acompanharam os delegados da nossa igreja, que estiveram ali presentes em reunião. Fomos e viemos bem. Falar um bocado sobre a nossa agenda desta semana. Hoje, à tarde, vai haver uma escola bíblica dominical para os adolescentes, através do Zoom. E os pais devem ficar por perto. No final da escola bíblica dominical, a direção dos adolescentes deste ministério quer falar com os pais para acertarmos algumas agulhas para o próximo mês, para as atividades daqui em diante. Então eu estimulava, se vocês têm filhos adolescentes, a assistirem ao final da lição junto dos vossos filhos e encorajem os vossos filhos a estarem desde o início naquela atividade também. Quarta-feira as mulheres reúnem-se para orar, não mais no templo, mas em diferentes lugares, desde manhã até à noite. Há uma dinâmica de oração que está a acontecer em diferentes partes da cidade. Se você ainda não está inserida num grupo e faz parte das mulheres da nossa igreja, a Nini ou eu, nós podemos depois indicar um grupo para vocês estarem a participar também. Quinta-feira, querendo Deus, nós vamos continuar o nosso caminho para a Terra Prometida. Vai ser a segunda parte do estudo dos 10 mandamentos. Agora vamos estar a falar sobre o relacionamento com o próximo e eu encorajo-vos quinta-feira às 9 horas neste lugar. É preciso fazer a inscrição prévia e estimulo-vos a fazerem atempadamente. E depois chega outubro, vem aí outubro e outubro vem com uma dinâmica diferente, vem com várias atividades novas a acontecerem neste lugar. É o mês jovem, então para a próxima semana vai iniciar o mês jovem. Ainda assim vamos celebrar a ceia do Senhor. Vai haver um culto infantil. Neste horário, no segundo culto da manhã, nós vamos começar a ter um culto infantil. Então, quando fizerem as inscrições, podem inscrever também os vossos mais novos para participarem no culto infantil. Acredito que alguns pais que costumam ir no primeiro culto da manhã passarão a vir a este, então façam as inscrições atempadamente para ninguém depois ficar de fora. E às 19 horas vai haver Escola Bíblica Dominical dos Adultos através da plataforma Zoom. Será às 19 horas. Eu encorajo-vos, aqueles que ainda não levaram a levar a revista da Escola Bíblica Dominical, nós vamos começar o estudo de Isaías no próximo domingo. Hoje é o culto das colheitas, estamos no último domingo do mês de setembro e a tradição da nossa igreja nós tirarmos um tempo para agradecermos a Deus, expressarmos gratidão ao Senhor Deus que guarda a cidade por Ele permitir que o campo continue a produzir. Nós viemos para louvar e bendizer o seu nome. Hoje desafiámos alguns irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a sua oferta de aniversário, visto que em março nós não estávamos a ter cultos presenciais. Se hoje acharem por bem poderem entregar e consagrar essa oferta neste culto, lembramos que a oferta de aniversário até ao final do ano nós podemos ainda assim consagrar também ao Senhor Deus. Mas queremos louvar, queremos bem dizer ao Senhor. Eu vou-vos convidar a ficarmos juntos de pé e escutarem a leitura número 58 do Inário para o Culto Cristão. É uma leitura baseada em 4 salmos. O Salmo 96, Salmo 72, 34 e 29. Fiquem tranquilos, eu não vou ler os 4 salmos, vou ler apenas alguns versículos. E o texto diz assim: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito seja sempre o seu glorioso nome.
encha-se da sua glória toda a terra. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O nosso Deus tem um nome grande. Vamos cantar louvores ao Senhor. Quão grande Ele é, quão grande é o nosso Deus. Vamos bendizê-lo. todos hão de ver quão grande
dizer que queremos render graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Queremos dar-lhe glória e louvores, porque só Ele é digno disso. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu. Pai, nós te louvamos porque tu és fiel, nós te louvamos porque tu és benigno, tu tens cuidado de nós, tens cuidado da tua igreja. Nós te louvamos porque tu és um Deus que se faz presente, tu és um Deus que habita nos nossos corações. Te agradecemos por podermos estar aqui hoje, estarmos de portas abertas, podemos estar aqui a louvar-te. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora escutar a nossa comunidade de leste, que vão cantar. Podem sentar. Temos tantas saudades de você.
Ты любовь моя, Господь, Ты любовь моя. Строишь Ты, Господь, Господь, свой Иерусалим. Буду камень я в стене или белый дым. Буду я цветком Твоим, Ты сорви меня. Только Ты, Господь, Господь, не оставь меня. Буду перышком лететь, я в Твоем крыле, я в Твоем крыле. Буду звездочкой гореть в полной темноте, в полной темноте. Я струной Твоей, Господь, буду петь любя, только Ты, Господь, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, Ты любовь моя. Я люблю Тебя, Господь, я люблю Тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, Ты любовь моя. Creio que este é um excelente pedido para nós fazermos. Senhor, não nos deixes. É um Deus que é fiel, um Deus que tem permitido passar mais um ano, ainda que simbolicamente estejam aqui várias frutas representando as colheitas que o Senhor permite que vão reaparecendo ano após ano. Nós viemos sem nada, mas de coração cheio, sem fruta, mas de coração cheio, para dizermos: Deus, muito obrigado. O nosso Deus é um Deus fiel. E nós vamos cantar isso mesmo, nós vamos cantar que Deus é fiel. Antes, porém, gostava de ler para vocês Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, e vou-vos convidar a ficarmos juntos de pé, para ouvirmos a leitura da palavra de Deus, em que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Estes dois versículos estão no meio de um texto que nos exorta à obediência. À obediência a um Deus que é fiel, que dá as primícias e que nos abençoa dia após dia. Nós vamos juntos cantar o hino 25 do Inário para o Culto Cristão. Durante este tempo nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, talvez a oferta de aniversário. Estamos a usar um envelope comum, se quiserem deixar a vossa oferta dizendo para finalidade se destina. Ele também tem o IBAN da igreja, se preferirem antes fazer a vossa contribuição por transferência bancária. Eu gostava neste momento de agradecer à igreja por a fidelidade, por a forma tão generosa como tem suportado irmãos a passarem por momentos difíceis. Vocês são realmente um estímulo para mim também, e que Deus a todos nos abençoe, que na casa do Senhor o pão possa continuar a existir e que Deus possa continuar a alegrar-se pela forma tão generosa como a igreja o tem estado a servir. Vamos juntos cantar Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
Nosso Deus e Pai, obrigada, porque Tu és fiel, Senhor. E perdoa-nos porque nós nem sempre retribuímos essa fidelidade. Muitas e muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer-te, Deus, por tudo aquilo que Tu tens providenciado nas nossas vidas, porque Tu nos tens sustentado e Tu nos tens guardado, Deus. Muito obrigada por esta proteção, Deus, porque a cada dia não nos tem faltado alimento, Deus, não nos tem faltado o fruto da terra, e temos sido abençoados por Ti dia após dia, Deus. Perdoa-nos realmente porque não Te agradecemos como mereces, Deus. Aceita o nosso louvor nesta manhã, aceita o nosso agradecimento como comunidade, de tudo o que Tu nos tens dado, Deus. E aceita estes dízimos que foram levantados, esta retribuição, esta pequena retribuição de tudo aquilo que Tu nos tens dado, que entregamos para a Tua obra, Deus. E ajuda-nos como igreja a sabê-la usar conforme a Tua vontade, Deus. Fala aos nossos corações nesta manhã, incomoda-nos nesta manhã. É isto que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas podem sentar. Alguma vez tiveram fome? Quem é que aqui já teve fome? Vejo aqui alguns braços levantados. Eu tenho um amigo que costuma dizer que fome é coisa de 2, 3 dias. Nunca experimentou fome, apenas fraqueza. Eu sou do tempo em que ouvia os mais velhos falar que uma sardinha dava para 3. Atualmente 3 sardinhas não costuma dar para 1. As peixarias não conseguiam sobreviver se fosse essa a média de consumo. Mas a verdade é que aqui e acolá nós experimentamos fome. Alguém tem fome neste momento? Eu tenho fruta aqui à frente. Vejo ali 2 braços levantados. Se quiserem maçãs, romãs, laranja, cenoura, talvez tomate, seja o mais fácil nós comermos agora, mas estejam mesmo à vontade. Se a fome está a apertar, podem vir aqui à frente buscar. Nós hoje agradecemos a Deus por as colheitas e eu estou bem acompanhado. Tenho estado em silêncio a manhã toda, ainda não disseram uma palavra, mas atentos, de olhos abertos, e temos várias frutas aqui. Eu agradeço a generosidade da comunidade do Leste, que tão bem preparou o espaço. Que Deus vos abençoe ricamente. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, não vai ser o texto que nós vamos ler esta manhã. Gostava de vos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, quando andou entre nós, teve fome. Recordam-se, depois do seu batismo, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado. E diz-nos o texto que durante 40 dias e 40 noites, Jesus não comeu, nem bebeu e teve fome. Sabem, eu creio que aquela fome de 40 dias devia ser uma fome e tanto. Em primeiro lugar, uma fome natural. Quem fica 40 dias sem comer deve ter naturalmente fome. Há alturas em que, passado 40 minutos depois do almoço, alguns dos meus filhos já pedem comida. 40 dias eu acho que deveria ser uma coisa fantástica. Confesso que é surpreendente para mim o tempo que Jesus consegue abdicar de comida para estar próximo do Pai. Jesus não fez jejum só por fazer, para ficar mais saudável. Ele não faz um jejum por motivos médicos, ele faz jejum porque queria ficar mais próximo de Deus Pai. E durante 40 dias, 40 noites, ele abdica de comida para estar junto ao Pai. 40 dias parece demais, e realmente era. Ainda assim eu gostava, só para aqueles que acham que se calhar não foi tanto tempo, dizer-vos que o recorde do Guinness tem pessoas que ficaram mais tempo do que 40 dias e 40 noites. Quando a Bíblia me diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, eu acredito. Eu acho que a palavra de Deus não falha, que a palavra de Deus não mente. Eu tenho a palavra de Deus como verdadeira. Mas há outro dia em que a Bíblia diz que Jesus teve fome. Um evento que muitas vezes nós não nos apercebemos dele. E diz-nos o texto até que Jesus teve fome logo pela manhã. E, amados, há dias em que eu me revejo na fome do Senhor Jesus Cristo.
Não aquela de 40 dias, mas a fome logo pela manhã. E hoje, que é o dia das colheitas, eu gostava de terminar uma série de mensagens sobre sinais para a glória de Deus, pregando sobre uma passagem que mete árvores, mas não mete frutos, em que um milagre surpreendentemente vai acontecer e vai maravilhar os discípulos que o puderam observar em primeira mão. Convidava-vos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e vamos fazer juntos a leitura do versículo 18 até 22. Mateus 21, versículo 18 a 22. Eu lerei o texto, vocês podem me acompanhar na leitura. Diz assim na tradução que eu tenho em mãos. Mateus 21, 18 a 22. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E, avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes a fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Naquele dia o sol surgiu, o dia amanheceu. Estamos a falar no dia a seguir, provavelmente o dia a seguir à entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, depois de ele ter purificado o templo, e ao que parece Jesus foi passar a noite em Betânia. Os versículos anteriores dizem-nos que Jesus saiu da cidade e foi para Betânia e ali passou a noite. É curioso a cidade de Betânia. Betânia não seria realmente uma cidade, talvez uma aldeia. Uma aldeia cujo nome é a conjugação de duas palavras, casa de Ananias, Bet-Naia, mas ainda que pode ter dois significados diferentes: casa dos figos verdes e também casa dos pobres, ou a casa da miséria. E hoje em dia Betânia ainda é uma cidade conhecida e visitada, porque foi ali em Betânia que viveu Lázaro, e ao que parece há uma casa ainda em Betânia com mais de 2000 anos, onde as pessoas dizem que Lázaro terá vivido na atual Cisjordânia. Alguém já foi a Betânia? Ok, temos uma mão levantada, provavelmente mais capacitada do que eu para vos falar sobre Betânia, mas Betânia não fica assim tão longe de Jerusalém quanto isso. Por aquilo que eu estive a estudar, estamos a falar de um passeio de 3, no máximo 4 quilómetros, pouco mais do que 3, não chega a 4 quilómetros, uma horita de caminhada, um bom passeio, um lugar muito popular de peregrinação. E para chegar até lá, passava-se pelo Monte das Oliveiras, e o texto diz-nos que Jesus saiu de Betânia, foi em direção a Jerusalém, e alguns pelo caminho ele teve fome. E eu gostava que vocês visualizassem a cena. Jesus e os seus 12, todos a caminharem juntos, e estavam ainda a sair de Betânia, quando ele experimenta fome. Marcos capítulo 11, versículo 12, passagem paralela a esta, diz que quando saíam de Betânia, Jesus experimentou fome. E, amados irmãos, permitam-me dizer que isto é uma vergonha. O que está a acontecer aqui no texto é uma vergonha. Alguém falhou. Jesus Cristo foi dormir à casa de alguém em Betânia, que o deixou sair para Jerusalém sem dar o pequeno almoço. Não é normal, pois não? Quando nós recebemos alguém em nossa casa, no mínimo, o pequeno almoço, a gente de manhã faz questão que a pessoa tome. Não vai ela estar a sair da cidade e já esteja a sentir fome. E naquele dia, naquele momento, naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo estava a sair ainda pela manhã e o texto diz-nos que já estava a sentir fome. Eu pergunto, se fosse com vocês deixavam Jesus sair de vossa casa sem pelo menos um cafezinho da manhã tomarem juntos? Ao domingo, obviamente que não. Mas a verdade é que muitas vezes, durante a semana e até ao fim de semana, nós saímos de nossa casa sem falarmos com Jesus. E Jesus, que está aqui hoje, está em nossa casa nos outros dias também. É muito fácil nós ao domingo cantarmos: cedo de manhã eu irei ao teu encontro ter contigo.
E quando as manhãs chegam, partimos ao encontro da nossa agenda, daquilo que temos para fazer, sem irmos ao seu encontro para pelo menos dizermos bom dia. Eu gosto quando os meus filhos acordam e vêm ter connosco ao quarto só para dizer bom dia. Depois lá seguem para a vida dele, mas pelo menos disseram bom dia. Eu creio que Deus Pai também gosta quando os filhos lhe dizem bom dia. Sabem, eu creio que é muito fácil nós aos domingos cantarmos eu só quero estar onde tu estás e alegrar-me em tua presença. E depois, durante a semana, Jesus estar em nossa casa e nós não passarmos tempo na sua presença. Amados, o Jesus que está aqui, que nós cantamos adorarei, adorarei, Ele está em nossa casa nos outros dias também. Permitam-me, adoremos ao Senhor a cada dia da nossa vida. Jesus saiu de uma casa com fome. O Filho do Pai Nosso que está nos céus. O Filho do Pai Nosso que está no céu, cujo nome deve ser santificado e que o pão nosso de cada dia nos tem dado, sentiu fome depois de uma noite em Betânia. Que pobreza, que miseráveis. Diz-nos o texto que Jesus avistou uma figueira à beira do caminho e a fome devia ser tanta que ele se aproximou dela com expectativa para comer. As figueiras à beira do caminho são uma bênção. Eu confesso que aqui e acolá já algumas delas me têm alimentado. Muitas vezes por fome, outras vezes por prazer. Eu gosto de figos. Aprendi isto da minha mãe, gostar de figos. Gosto mesmo de figos. Aqui bem perto, recentemente, vi um casal a comer figos de uma figueira que há à beira do caminho, na Rua da Piedade. Aqui, descendo a Rua da Torrinha, um pouco mais à frente, há ali uma figueira que tem uns ramos para o meio da estrada e estava um casal com um saquinho a tirar figos e a pôr no saco. E eu com uma vontade de ir lá experimentar os figos, mas como estava a caminhar e não tinha fome, eu disse, não vai ser por guludice. Estás a tentar portar-te bem, continua a andar, continua a andar. Mas isto quando aparecem figos à beira do caminho, é uma maravilha. Eu acredito que Jesus com fome, tentem visualizar a cena, de novo, 12 atrás dele, e Jesus a caminhar, e ele com fome, ele vê aquela figueira e o texto diz que Jesus se aproximou dela. Aquela figueira tinha folhas. Ela destaca-se pela sua beleza. Ao ter folhas, muito provavelmente deveria ter fruto também. Mas quando Jesus se aproxima e começa a espreitar entre folhas, começa a observar ramo a ramo, ele fica desiludido com a realidade daquela figueira. Ainda que a aparência o tivesse atraído, a realidade daquela árvore o desaponta. Nós costumamos dizer que as aparências iludem. E, amados, naquele dia Jesus devia ter ficado mesmo desapontado. A forma como o versículo 19 termina é um bocado assustador. Jesus diz para aquela árvore, nunca mais nasça fruto de ti. Palavra dura de Jesus, não acham? Ainda por cima, de acordo com Marcos, estando nós numa época em que as figueiras não deviam dar figos. Será que a fome lhe causou um mau humor? Conhecem pessoas assim, quando estão com fome é melhor nós darmos espaço? Há pessoas que, quando vem a fome, a gente diz, bem, vai comer qualquer coisa, desaparece daqui que ficas com o teu amor todo avariado. Jesus Cristo não me parece que tenha ficado de bom humor. Qual era o problema daquela figueira? O problema daquela árvore foi a existência de folhas e não a falta de figos. A existência de folhas fez com que Jesus fosse até aquela árvore. Exteriormente, aquela árvore aparentava ser o que não era. Passava uma mensagem que na realidade, de algo que na realidade ela não possuía. Jesus como que foi atraído até aquela árvore pela roupagem, mas quando chega lá ela percebe-se que não há fruto. Esteticamente, aquela figueira fez Jesus alterar o seu caminho. Iludiu, mas não o alimentou. Gerou expectativas, mas não cumpriu. Amados, sabem, eu creio que ainda hoje em dia é possível nós vermos várias figueiras destas. E creio que ainda hoje em dia é possível
pessoas serem como estas figueiras, que aparentam muito, mas na prática dão pouco. Muita parra e pouca uva. E urge entender que o reino de Deus é interno, não é de aparências. Sabem, meus queridos, eu posso pregar mensagens muito agradáveis, mas de pouco vale se o meu interior não estiver bom. De pouco vale o grupo de louvor cantar muito bem, e eles têm estado a cantar de uma forma tão bonita. Mas de pouco vale toda esta beleza exterior se no interior cada membro não estiver bem. E, meus queridos, escutem, de pouco vale nós virmos aqui a vários cultos se no interior nós não estivermos bem. O reino de Deus não é um reino que viva de aparências, e o Senhor Deus é um Deus que olha para o interior. Muita parra e pouca uva não produz vinho. Da mesma forma que um reino de aparência não produz santidade. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, nós podemos ver isso claramente. Pelos frutos os conhecereis. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo desafia-nos e diz assim, produzi frutos dignos de arrependimento. Deus não quer que eu e tu tenhamos boa roupagem. Ele deseja que a gente produza frutos. Ele não está tão preocupado com as folhas, mas sim deseja frutos. E reparem que ao contrário do fruto do Espírito, que é no singular, quando nós falamos pelos frutos os conhecereis e produzir frutos dignos de arrependimento, nós estamos a falar no plural. O que é isto de frutos no plural? Muitas vezes nós temos a ideia de que os nossos frutos são as pessoas que se convertem por causa do nosso testemunho. Sabem, eu não creio que é por aí que nós devemos avaliar se estamos a produzir frutos ou não. Compete-nos obedecer, mas não avaliar a nossa obediência pelo resultado de conversões. Eu creio que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha função é de obediência, de transmitir a palavra, não tanto de convencer e converter pessoas. O Espírito Santo, eu creio que faz isso. Mas creio que a minha vida deve ser pautada pela uma obediência, e essa obediência, sim, é fruto. O louvor é o fruto dos nossos lábios. Uma vida de obediente é fruto para os olhos do Senhor Deus. Aquela figueira, naquele dia, foi desilusão para o Senhor Jesus Cristo. Ela estava longe, Jesus foi ver, e o que ela tinha era nada. Não tinha nada para lhe oferecer. Não foi porque aquele casal que usava um saco passou por lá antes. Foi mesmo porque não tinha frutos. E, amados, entendamos isto. Deus espera que eu e tu, que tu e eu, que nós, que cada um de nós, possa produzir frutos. Nós podemos viver de aparências, podemos nos iludir com aparências, mas o Senhor Deus vai olhar para o nosso interior. Podemos parecer fortes como elefantes, mas devíamos ser frutíferos como os coelhos. Talvez vocês não saibam, permitam-me só uma pequenina aula de zoologia. O elefante, ao que parece, tem 4 períodos de fertilidade ao ano. O coelho está sempre fértil. O elefante tem gestação de 22 meses. O coelho demora apenas 1 mês. Um elefante tem uma cria de cada vez. O coelho tem pelo menos, ou tem até 7. O elefante demora 18 anos para ser fértil. O coelho, 4 meses. Na teoria, um elefante daqui a 3 anos pode se transformar em 2. E um coelho, na teoria, daqui a 3 anos pode ser 476 milhões. Frutíferos. Pelos frutos os conhecereis. Cuidado com os coelhos. Irmãos, esta manhã em que lembramos as primícias, permitam-me uma pergunta. Queremos trazer frutos à presença de Deus e agradecer porque Deus tem estado a ajudar a terra a produzir.
Mas que frutos temos nós dado, como indivíduos, como membros, como igreja? Andará Deus contente connosco? Gosta Deus da forma como nós nos expressamos mais do que da nossa roupagem, do nosso fruto? Aquela figueira era bela, sem dúvida que devia ser tão bela que ela atraiu o Senhor Jesus Cristo, mas não produzia fruto. Nós podemos até argumentar, mas Marcos diz que não era época de dar fruto. Mas se não fosse época de dar fruto, então também não devia ter folha. Primeiro brota o fruto, depois aparece a folha, seca essas folhas e a figueira continua a ter figos. De acordo com as palavras de Jesus, aquela figueira nunca mais iria ter frutos. Ela estava condenada. Sabem porquê que eu digo que ela estava condenada? Porque Jesus falou. E quando Jesus fala, porque Ele é fiel, aquela figueira estava condenada a secar. E ao que parece, secou mesmo. A palavra de Jesus é tremenda, ela sempre se cumpre. E naquele dia o evento foi tão surpreendente, foi um milagre tão grande que os discípulos, diz-nos o texto, que ficaram maravilhados. Eles estavam surpreendidos, mas ao mesmo tempo parece que até assustados. Eles perguntaram, como é que é possível a figueira secar assim de imediato? Notem que eles não perguntam porquê que a figueira secou. Eles perguntam como é que a figueira secou assim de imediato. Porque eles sabiam, não tinha fruto. O facto da figueira ter secado de imediato é que os admirava. Como? E Jesus vai dar uma resposta que nos surpreende no seu conteúdo. Uma resposta que a gente à partida diria, não tem nada a ver com a pergunta, mas vamos nos dar conta que tem. Jesus responde, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e isso será feito, e tudo o que pedires em oração será feito. Parece que Jesus dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta. Os discípulos estavam a perguntar como? E Jesus vai dizer assim, não olhem para a figueira, olhem para o vosso interior. Não se distraiam com a árvore, comecem a olhar para vocês. E Jesus vai sublinhar a falta de fé daqueles que andavam atrás dele há alguns anos. Aqueles que o acompanhavam já há 3 anos, que tinham visto várias maravilhas a acontecer. Como é que a figueira secou? Era a pergunta. Jesus responde, vocês sabiam se tivessem fé e se não duvidassem. Na realidade, o que eu acabei de fazer, diz Jesus, até é pouco comparado com o que vocês podem fazer. Tenham fé, peçam em fé. Estaria Jesus a falar a sério? Poderiam mesmo os discípulos fazer montes lançarem-se ao mar, montes saírem de um lugar para o outro? Nesta altura, a maioria de nós, lá no íntimo, está a pensar que é possível ou não é possível? Montes lançarem-se ao mar. A gente pensa que não é possível andarmos em cima da água. Pedro diz, eu andei. A gente diz que é impossível um machado flutuar no rio. E Eliseu vai nos dizer, eu vi isso a acontecer à minha frente. Sabem, igreja, muitas vezes a nossa falta de fé é impedimento para nós vermos coisas grandes a acontecer. Muitas vezes a nossa falta de fé é impedimento para nós pedirmos a Deus coisas grandes a acontecerem. Igreja, nós precisamos de exercitar a nossa fé. Como? Eu tenho dito isto várias vezes. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se calhar nós andamos desnutridos em relação à palavra. Nós sabemos que o fruto do Espírito, que é singular, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Gálatas 5:22 diz-nos que é o fruto do Espírito, que é fé. E nós não nos enchemos dele. Resistimos à sua ação.
Nós na teoria sabemos, mas na prática, tantas e tantas vezes colocamos de lado a palavra de Deus, colocamos de lado o Deus da palavra e queremos que seja feita a nossa vontade. Naquele dia, aquela maravilha que acontece surpreendeu-os. O que é isto? Era a ação de Deus. Deus Pai concordou com Deus Filho e aquela figueira sem fruto e com folhas secou. Jesus pediu ao Pai e a ação veio. Que coisa terrível, diziam alguns, se tivesse aqui a sociedade protetora das árvores, das figueiras bravas e não bravas, iria dizer isto não pode ter acontecido. Mas, amados, foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a cumprir-se naquele dia, naquele lugar. E quando eu olho para esta passagem, o texto vem-me desafiar. Desafiar a quê? Primeiro, fugir das aparências. Nós muitas vezes pensamos, fugir de toda a aparência do mal. É verdade, e permitam-me, e do bem também. E do bem também, e do bem também. Esta árvore aparentava bem, mas não tinha fruto. Sejam transparentes e permitam que a palavra vos transforme, vos molde. Não enganem, nem se deixem enganar. Esta palavra desafia-me a produzir frutos até fora do tempo. Sim, a figueira tem tempo certo para produzir fruto. Normalmente de maio até às vindimas é época de frutos. Depois daí em diante, se nós virmos, já começamos a torcer o olho. Vem de Espanha, não é bom. Nós, como crentes, nós somos desafiados a ser contra a natureza e a darmos frutos em tempo e fora de tempo. A obediência, o louvor, sempre é tempo para fazermos isso. E este texto desafia-me a produzir frutos até fora do tempo. Mas ele desafia mais. Ele desafia-me a investir na oração, a orar com fé e a fazê-lo com ousadia. A orar com fé e a fazê-lo com ousadia. Nós precisamos de intimidade com o Deus dos milagres para vermos os milagres de Deus a acontecer. Amada Igreja, permitam-me uma pergunta. Imaginem que Jesus agora chegava aqui e ele dizia assim, olha, vou-te responder afirmativamente a todos os pedidos de oração que tu fizeste na semana passada. Que pedidos é que nós, na semana que passou, fizemos a Deus que demonstra a nossa fé nele? Eu estou certo que se eu vos dissesse, esta semana Deus vai atender todos os vossos pedidos, vocês iam orar sem cessar e ainda mais. Mas quando nós fazemos este exercício, olhar para trás, se calhar a gente tem que parar e dizer, Deus tem misericórdia de mim. A minha fé tem sido pouca ao abordar-te e quando eu te abordo, eu se calhar tenho andado a pedir coisas pequenas quando tu és um Deus tão grande. Se calhar nós ainda pedimos palitos secos quando Deus quer secar figueiras. Se calhar nós ainda pedimos para remover poeira quando Deus quer mudar montanhas. Se calhar tu ainda queres que Deus transforme parte do teu pensar quando Deus quer transformar a tua vida. Nós sabemos quem Deus é. Sabemos que o nosso Deus é grande. Quão grande é o Senhor! Voltemos-nos para Ele com ousadia, com fé, mas com humildade, pedindo sempre em nome de Jesus, como se fosse Jesus a pedir. Que as nossas orações possam ser feitas com fé e com ousadia. Talvez eu e tu vamos começar a pedir coisas diferentes ao Senhor nosso Deus.
em vez de pormenores, mais do que por maiores. Tudo porque o nosso Deus é grande. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Que haja intimidade com Deus. Que haja ousadia na presença de Deus. Que haja fé sustentada pela palavra, produzida pelo Santo Espírito. Que Deus a todos nos abençoe. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Caminho, Deus de milagres, és fiel e luz das trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz das trevas, meu Deus, este é quem tu és. 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 A tua presença, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome porque sabemos quem tu és. Pedimos que tu nos enches com o teu Santo Espírito para que o seu fruto faça com que a nossa vida produza frutos de louvor e adoração e obediência para ti. Deus, esta manhã nós somos gratos por podermos nos expor à palavra e vermos quão grande tu és. E te agradeço, Senhor Deus, por a oportunidade que nós temos de falar contigo. Deus, ajuda-nos a sermos ousados quando vamos à tua presença, mas a pedirmos sempre de acordo com a vontade do teu Filho Jesus. Quebranta-nos, transforma, retira de nós tudo aquilo que não produz fruto para ti. Deus, faz com que Cedo Feita seja um lugar agradável aos teus olhos. Abençoa, Senhor, as famílias que não podem estar connosco hoje, aqueles que porventura queriam vir, mas já não tiveram lugar. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de prestarmos-te culto, hoje, amanhã e para todo o sempre. Tu és digno mesmo quando nós não estamos aqui de te louvar, pois nós sabemos quem tu és. Aceita, Senhor, aceita este nosso rogo, que tu nos acompanhes, que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, possa ser experimentada por cada um de nós. Fica connosco, somos nós quem precisa de ti. Consagramos nas tuas mãos o que somos, o que temos e esta semana que vem pela frente. Pai, cuida, em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar enquanto escutamos o pós-lúdio. Este é quem tu és.
Este é quem tu és, este é